Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a mais um Conversas à Presidente. O meu nome é Rita Sais, eu sou Presidente do Conselho Nacional de Juventude e o nosso objetivo é trazer-vos conversas curtas, interessantes, com todas e todos os candidatos, para que no dia 24 de janeiro votem de uma forma informada, de uma forma consciente e assim ajudamos todos a construir a nossa democracia. Hoje estou com a candidata às eleições presidenciais, Ana Gomes. E, olá Ana, olá, obrigada Rita, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Estamos prontas? Conselho Nacional de Juventude. Vamos começar então. Ana, temos visto na televisão, mas gostávamos mesmo de saber quem é a Ana Gomes, o que é que motivou esta candidatura, porquê agora? Bom, sou uma cidadã portuguesa, muito orgulhosa de ser portuguesa. Também me sinto uma cidadã europeia e uma cidadã do mundo. Isso talvez a minha experiência como diplomata e também como deputada ao Parlamento Europeu tenha reforçado essa percepção de que sou cidadã do mundo e, portanto, nada do que se passa por todo o planeta me é indiferente. Aqui estamos nós no meio de uma pandemia e a experimentar as consequências do que se passou do outro lado do mundo. Sou também mãe, avó, muito orgulhosa avó de 7 netos. E porquê é que estou aqui? Porque, por sentido de responsabilidade para com os jovens, as jovens do meu país, entre eles os meus netos, por sentir que, embora a minha geração tenha feito coisas extraordinárias no combate pela democracia e pela liberdade, não pode deixar uma democracia frágil, vulnerável, como é esta que temos hoje, por causa das políticas que tudo desregularam ao nível económico e até ao nível social. E, portanto, acho que é a minha obrigação valer-me da minha experiência de vida para pôr ao serviço do nosso país. E acho que posso fazer a diferença como uma mulher, com este percurso, à frente da Presidência da República, a trabalhar por cuidar do nosso país. Eu acho que nós precisamos não apenas de quem nos dê beijinhos e abraços, mas de quem realmente cuide do país e se interesse por aquilo que faz falta em termos de mudança estratégica para o nosso país sair da cepa torta. Ana, estamos aqui no Hotel da Estrela, em Lisboa. Porquê que escolheu este sítio para esta conversa? O que é que este sítio diz sobre esta candidatura? Bom, a minha candidatura é uma candidatura independente. Tenho algumas formações partidárias a apoiar-me, com muito gosto. Tenho muita gente de partidos e gente sem partidos a apoiar-me, mas não tinha nenhuma estrutura, não tinha sede. Portanto, este foi um hotel que estava praticamente fechado por causa da pandemia e que nos alugou muito baratinho esta sala onde podemos, estar aqui a conversar e foi de facto uma sorte no centro da cidade termos esta disponibilidade e a bom custo. A bom preço. Que é sempre importante. Sim, para a minha candidatura é particularmente importante porque eu quis também dar o exemplo e não me valer da legislação que permite, por exemplo, donativos de 26 mil euros. Eu decidi pôr um teto de 100 euros por pessoa nas contribuições para a minha candidatura e, portanto, importa ser absolutamente rigorosa e moderada e transparente nas despesas da candidatura. Ana, algumas perguntas sobre juventude. A nossa população jovem em Portugal é 1,8 milhões de jovens, quase 6% da população a nível nacional. Quais é que são os principais desafios que a minha geração encontra hoje, na sua opinião? Antes disso, deixe-me dizer que eu gostava que esses números fossem o dobro e, sobretudo, de percentagem também. Porque eu acho que um dos graves problemas do nosso país é o declínio demográfico e nós precisamos absolutamente de dar condições aos jovens, condições de realização pessoal e profissional aqui e agora, para que justamente possamos combater o declínio demográfico. Porque ninguém vai constituir família se viver na situação de precariedade em que vive a maior parte dos nossos jovens, designadamente aqueles mais qualificados. Eu farto-me de encontrar jovens professores até universitários, bolseiros, investigadores, cientistas, que se esperaria que estivessem, enfim, com uma situação perfeitamente tranquila em termos de horizontes
familiares, etc., e que vivem na total precariedade. Isto é completamente incompatível com todo o discurso oficial de apostar na inovação para a evolução, a incorporação tecnológica nas novas... Sim, tudo isso faz sentido, mas então é preciso dar condições às pessoas. E sem dúvida que um país que não apoia devidamente os seus jovens, que não cuida de lhes dar oportunidades, é um país que, no fundo, não é bom nem para os jovens nem para os mais velhos. Porque os mais velhos, obviamente que viverão com muito mais tranquilidade e dignidade e segurança o resto dos seus dias, se souberem que os seus jovens estão bem, têm oportunidades na vida e trabalham, têm condições para pagar a segurança social, etc. Exatamente, até para o equilíbrio do próprio sistema de proteção social. Para a solidariedade intergeracional, é preciso que os jovens tenham oportunidades e a obrigação dos poderes públicos é criar oportunidades para os jovens. E essa será, sem dúvida, uma das minhas preocupações que me norteará na Presidência da República. Eu apresentei 21 compromissos eleitorais para uma República do século XXI e vários deles, se for a ver, dizem exatamente respeito à necessidade absoluta do Estado e das empresas criarem oportunidades com sustentabilidade para os jovens do nosso país, aqui e agora. Eu ia lhe perguntar, mas já foi respondendo um bocadinho, mas de qualquer forma, qual é que deve ser o papel do Estado no combate a estes desafios que a nossa geração tem? O papel do Estado é fundamental. Ao contrário do que dizem aí alguns arautos das teses liberais, que tão desastrosas foram para, até ao nível europeu, se arredar as preocupações da construção do Estado Social, e esse é um aspecto absolutamente essencial do projeto europeu, que foi secundarizado nestas últimas décadas, e é por isso que estamos hoje onde estamos, e é por isso que estamos a ver a extrema-direita cavalgar o ressentimento, o descontentamento, a desesperança de muitos setores da população. Nós temos que ultrapassar essa fase, voltar a políticas que apoiem o Estado Social, que sustentem o Estado Social, ao mesmo tempo que também sustentam o investimento público para fazermos as transições económicas, as transformações energética, digital, que permitirão incorporar mais da nossa contribuição nacional nas cadeias de valor, criar empregos de qualidade, empregos com salários decentes. Enquanto continuarmos com esta política de esmagamento de salários baixos, de precariedade nas condições laborais, não vamos a lado nenhum. E boa parte dessas desigualdades, deixe-me dizer-lhe, afetam em particular as mulheres do nosso país e as mulheres jovens do nosso país. Portanto, isto é também pelos jovens e é em particular pelas mulheres jovens. Hoje temos imensas mulheres jovens perfeitamente qualificadas. A maioria dos estudantes universitários são mulheres, a maioria dos doutorados são mulheres, a maioria dos cientistas são mulheres. Mas depois não as vemos em posições de poder e muitas vezes vemos-las em situação de total precariedade, sujeitas ainda também à dupla jornada de trabalho, em casa e no emprego, sujeitas a diferenças salariais absolutamente inexplicáveis. Não, são explicáveis, mas a explicação é terrível. E são ilegais, mas no entanto persistem. Ora bem, é exatamente para estar ali vigilante na Presidência da República, a usar o papel da Presidência da República no uso da palavra, no uso da magistratura de influência, na articulação leal com o Governo, com os outros, com a Assembleia da República, com as outras instituições democráticas, que ter uma Presidente mulher como eu pode fazer uma grande diferença pelo cuidar deste país e daqueles que precisam de ser apoiados para o país seguir em frente. Ana, a nossa geração, enquanto jovens, é muitas vezes vista como uma geração descrente, como uma geração afastada da política, afastada da construção social, no sentido mais amplo da nossa comunidade. Acha que isso é verdade? Falta política aos jovens à política? Falta as duas coisas. Falta política aos jovens e falta jovens na política. Eu compreendo que todo um processo de governação a nível nacional e a nível europeu
que em muitos aspectos frustrou os cidadãos, que frustrou as expectativas dos cidadãos, porque por falta de transparência, por falta de prestação de contas, por falta de ouvir a voz dos cidadãos, de incentivar a que os cidadãos participem a todos os níveis na tomada das decisões da política, porque a política é tudo. A política é a decisão sobre qual é o equipamento que é preciso no seu bairro, como o que é que o país precisa para fazer face, por exemplo, às alterações climáticas, ou para aproveitar, por exemplo, um recurso extraordinário que tem e que hoje desperdiça por completo, que é o mar. 97% do nosso território é mar. O mar podia ser um capital extraordinário até para cumprirmos as metas da descarbonização, para sequestrarmos o carbono, etc. Desperdiçamos isso completamente, não obstante toda a retórica oficial. Ora bem, isso é fazer política e nós temos jovens qualificadíssimos, interessadíssimos, que podíamos ainda mais interessar e envolver nas tomadas de decisão a todos os níveis, e isso não tem sido feito. E portanto, também não admira que depois os jovens se desinteressem. Eu penso que estou num partido político porque quero e quis sempre encorajar mais mulheres e mais jovens de virem para os partidos políticos e fazerem a transformação por dentro dos partidos políticos, para eles não continuarem a ser instrumentos da captura do Estado em favor de interesses privados e, efetivamente, porem os partidos políticos e as estratégias dos próprios partidos ao serviço daquilo que importa, que é uma estratégia de desenvolvimento e de justiça para o nosso país. Falava há pouco das questões da transição digital que estamos todos a viver e que aos jovens muito têm afetado, no bom sentido, a sua participação e às vezes não assim tanto no bom sentido, quando partilhamos notícias falsas, etc. Qual é que acha que é o impacto da digitalização na democracia e como é que nós podemos, enquanto jovens, combater o impacto mais negativo que possa ter? É na democracia e é na vida, é em tudo. Mas sim, na qualidade da democracia, com aspectos positivos, porque hoje temos todos acesso às redes e podemos comunicar diretamente, mas também com aspectos extremamente perversos, porque também por aí são as correias de transmissão das fake news, da desinformação, das perversões ideológicas e das mentiras que semeiam insegurança, que semeiam, ainda agora vimos no Capitólio, daí nós precisarmos de um Estado forte, um Estado que saiba ouvir os cidadãos, um Estado que envolve a massa crítica das empresas, da academia, da sociedade civil, claro. Exatamente, para regular, e aí temos uma demonstração de que há uma parte que é competência a nível nacional, há outra parte que exige regulação global e nós só podemos almejar essa regulação global se tivermos uma Europa forte e capaz também de intervir. Outro tema que tem sido muito debatido, não só nestas presidenciais, mas também, eu diria, tem sido um tema recorrente ao longo de todo o ano, é a questão da diversidade cultural, da diversidade étnica, dos direitos entre homens e mulheres, dos direitos da comunidade LGBTI+. Porquê continuamos a olhar para estas questões do ponto de vista da problemática e não como um incentivo para a coesão social, a coesão territorial, o desenvolvimento económico? Rita tem toda a razão. Eu ainda ontem encontrei uma jovem muito parecida consigo no mercado de Matosinhos, chamava-se Catarina, e veio-me oferecer um pacotinho de sementes de cravo, de cravos vermelhos, como os cravos de abril, mas de cravos de todas as cores. Eu achei fantástico, porque, sim, aqui está a celebração da diversidade. A grande riqueza das sociedades multiculturais como as nossas, como as do mundo em que hoje vivemos, um mundo interdependente e globalizado, é exatamente a celebração, o cultivo da diversidade. E a diversidade é de género, é de língua, é de religião, é de orientação sexual, é de grupo étnico. Portugal tem esta extraordinária riqueza de ser uma sociedade multicultural. Portanto, nós somos uma sociedade por definição multicultural. Essa é uma extraordinária riqueza que leva, por exemplo, os nossos imigrantes a rapidamente serem reconhecidos nos países que os acolhem, porque eles se adaptam muitíssimo bem. E só uma sociedade aberta e inclusiva como a nossa é que pode, de facto, fazer a diferença neste mundo
interdependente e globalizado. E que soluções é que arranjamos para esta questão? Deixe-me só dizer, é exatamente por isso que todo aquele discurso que hoje procura semear a divisão, o ódio, a estigmatização de grupos étnicos, como por exemplo a comunidade cigana ou a comunidade de origem africana no nosso país, de facto, isso não tem nada a ver com a nossa matriz identitária, não tem nada a ver com o que somos nós, não tem nada a ver com o que serve à nossa sociedade, sobretudo se pensarmos, por exemplo, no acolhimento que queremos que seja dado de outros países aos nossos portugueses que emigram à procura de melhores condições de vida. Como é que nós podemos aceitar o discurso, por exemplo, discriminatório em relação aos imigrantes que vêm para o nosso país, que ajudam de resto a sustentar a nossa segurança social com o seu trabalho, muitas vezes exercendo funções diversas em condições precárias, de grande até indignidade, quando obviamente o nosso trabalho é de os incluir, de os incorporar e não de os estigmatizar. E portanto o nosso discurso tem que ser o de celebrar a diversidade, o de cultivá-la e de rechaçar esses discursos que semeiam o ódio e que no fundo só contribuem para a insegurança coletiva. Outro tema também que mobilizou milhares de jovens, não só em Portugal, mas pelo mundo fora, tem sido naturalmente a ação climática e as questões contra as alterações climáticas em si. Enquanto Presidente da República vai ter um papel importante, ou acha que terá um papel importante na diplomacia verde, nesta questão de trazer a ação climática para as relações bilaterais, para as relações institucionais com outros países? Absolutamente. Essa é uma área onde eu farei uma diferença significativa em relação ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que nunca se interessou pelas questões ambientais, que nunca incentivou os diversos setores da nossa sociedade, das empresas aos jovens, a justamente mobilizarem-se por esse que é um combate da nossa geração, porque estamos a 7 anos do ponto de não retorno relativamente à resposta às alterações climáticas. E, portanto, a questão de facto contribuirmos para essa resposta coletiva a nível do planeta, para salvar o próprio planeta, pela descarbonização, pela neutralidade carbónica, implica uma transformação económica e produtiva importantíssima e que é, no fundo, também uma grande oportunidade para o nosso país e para a nossa gente. Para 97% do nosso território, 97% do nosso território é mar. Hoje, como lhe digo, está desperdiçado. Não temos sequer realmente controle sobre ele. E só isso, até do ponto de vista da segurança, das forças de segurança, etc., seria um trabalho extraordinário para Portugal e para a Europa que faríamos. De mapeamento dos recursos e de exploração dos recursos, inclusivamente, como digo, para o próprio sequestro do carbono. Depois, de proteção das costas, etc., de combate, por exemplo, à poluição dos oceanos, que sabemos que é um dos aspectos mais graves, tem sido alertado também por António Guterres, como um dos fatores mais graves da deterioração do planeta e da biodiversidade, etc. Portanto, uma estratégia de transformação da estrutura produtiva do país, que aproveite a economia verde, que aposte na economia circular, portanto, não neste esquema extrativista, produtivista, intensivista, que é predatório dos recursos do planeta, que são finitos, mas uma estratégia que aposte na economia circular, em que tudo se reaproveita, numa estratégia que pare com os diversos crimes ecológicos que estão em curso no nosso país, com gravíssimas consequências para a nossa sobrevivência. Nós estamos num país onde o nível de desertificação é altíssimo, do Cabo para baixo. É também uma oportunidade, portanto, eu não vejo a economia verde poder ser desligada da economia azul. A economia verde no sentido das mudanças também da transformação energética, não só para ganharmos eficiência energética, mas sobretudo para explorarmos todo o potencial das tecnologias relacionadas com as energias limpas e renováveis. Também temos um manancial extraordinário no nosso país,
à espera de ser aproveitado, fazer as mudanças, as transformações que a revolução energética e a revolução digital implicam para nós, é também a oportunidade de criar empregos qualificados, empregos sustentáveis, não só ambientalmente, mas economicamente. E, portanto, esse é um desafio absolutamente central para Portugal, e não é no futuro, é hoje, agora. E essa é uma diferença também que eu quero fazer sendo eleita a Presidente da República. Falando agora sobre essa eleição para a Presidência da República, a Ana fez parte do corpo diplomático enquanto embaixadora, foi eurodeputada. Que competências é que todas essas experiências lhe trouxeram que agora serão úteis na Presidência da República? Olha, as minhas competências nessa matéria começam mesmo antes de eu ser embaixadora, como jovem diplomata, e tendo tido o privilégio de servir com o nosso primeiro presidente democraticamente eleito, o presidente António Ramalho. Eu acho que foi com ele, trabalhar com ele, eu fui sua intérprete, além de consultora diplomática, que eu aprendi o que é o sentido de missão, o que é o sentido da ética no desempenho desse cargo fundamental na nossa arquitetura constitucional, que é o órgão Presidente da República. E, portanto, inspirar-me-ei muito na ação dele. Inspirar-me-ei também na ação de insígnios socialistas que foram Presidentes da República, Mário Soares e Jorge Sampaio, e que foram de uma total isenção e deram diferentes contributos também ao que é o papel da influência, da magistratura de influência do Presidente da República, da Presidente da República. Desde logo, ainda hoje eu li um artigo do Presidente Jorge Sampaio no Expresso, onde ele diz que o papel do Presidente da República é fundamental para ajudar a determinar as maiorias que, no fundo, sustentam a governação. E, portanto, essa é uma intervenção de que eu não abdicarei de ter, uma intervenção política, no respeito da separação de poderes, claro. E no respeito de que quem governa é o governo. Mas a articulação do Presidente, da Presidente com o governo é absolutamente determinante para nós, com sucesso, fazermos face aos desafios do país. Quase a terminar, muitas vezes entre nós jovens existe alguma dificuldade em percebermos ou em fazermos a dissociação do papel do Presidente da República, do papel do Primeiro-Ministro e do Governo. Que tipo de Presidente é que pretende ser nesta separação de poderes que existe? Olha, eu hoje estive na Associação Académica de Coimbra e fui muito bem recebida pela direção da Associação, a nova direção, que até me ofertou uma capa de estudante, que foi uma grande honra para mim, e que me entregou um documento que eles produziram, um caderno político da Associação Académica de Coimbra, que tem este título: Presidência Interventiva. Ora bem, eu acho que este título diz tudo, é que os estudantes, no fundo os jovens, esperam que quem elegemos para a Presidência da República intervenha. Naturalmente, no respeito pelos poderes que estão atribuídos na Constituição ao Presidente da República e que implicam uma articulação permanente com o Governo e com os outros órgãos, com a Assembleia da República, com os outros órgãos democráticos. Mas uma vigilância também, uma intervenção vigilante, porque os poderes do Presidente da República, não são para desperdiçar. E, portanto, eu penso que é exatamente para fazer a diferença, para ser consequente, para assumir escolhas políticas em total e franca articulação com o Governo, que eu exercerei o cargo de Presidente da República. E agora, mesmo no fim, se for eleita no dia 24 de janeiro Presidente da República, qual é a principal medida, ou a primeira medida, a bandeira que vai tomar logo desde o início? Bom, o mandato só se inicia normalmente em março, 9 de março. E, portanto, há tempo de ver o que é que será necessário. Mas há, sem dúvida, uma coisa que é indispensável e que será a primeira coisa, é falar com o Primeiro-Ministro, ter uma conversa com o Primeiro-Ministro sobre a sua
avaliação dos desafios que o país enfrenta e eu espero que em março esta gravíssima crise da pandemia que nós estamos a defrontar já tenha sido ultrapassada. Estamos a falar no dia em que Portugal tem o mais alto índice de novos casos a nível mundial, mais que o Reino Unido, mais que os Estados Unidos, mais que a Espanha. Eu espero que quando chegarmos a março isso já esteja ultrapassado e que o Governo tenha outros desafios pela frente para além da estabilização, portanto, dos serviços nacionais, do Serviço Nacional de Saúde, no apoio, portanto, no lidar com esta emergência sanitária e que, no fundo, sejam as consequências económicas e sociais que estejam mais no centro das preocupações governamentais. Mas, portanto, a primeira medida será, sem dúvida, falar com o Primeiro-Ministro, ver como é que, como Presidente da República, poderei ajudar o Governo, como digo, em franca e leal articulação, nesses desafios que o Governo então terá pela frente. Mas uma das coisas que desde logo me norteará, também lhe digo, é garantir que desde logo haverá nas nomeações que é suposto o Presidente da República, a Presidente da República fazer para diversos órgãos, que haverá uma adequada representação das mulheres. Eu acho que as mulheres podem fazer toda a diferença na Presidência da República e nos outros órgãos de decisão política do país. E, portanto, como Presidente da República, naqueles órgãos que me competir nomear, garantirei que haverá, de facto, paridade e que haverá adequada representação das mulheres do nosso país para que possam fazer a diferença para uma melhor qualidade das decisões no plano político, no plano económico e nos outros domínios. Posso deixar-lhe um desafio? É que pense também nos jovens, quando nesse momento de nomeações, porque também são... Nos meus compromissos, vai ver que há vários desses compromissos que implicam aos jovens e sem dúvida um dos compromissos que eu já assumi é o de nomear um Conselho de Jovens junto da Presidência da República para estar permanentemente em sintonia e a par do que são as preocupações dos jovens e do que são das soluções que preconizam e também, naturalmente, dar representação aos jovens no Conselho de Estado, porque eu acho que o Conselho de Estado não pode ser um órgão apenas meramente consultivo e decorativo, pode fazer uma grande diferença no aconselhamento da Presidente da República e, sim, sem dúvida, quererei lá ter todos bem representados todos os segmentos da nossa população e os jovens são indispensáveis. A minha presidência será uma presidência para os jovens deste país. É pelos jovens que eu me candidato. Muito obrigada. Muito obrigada. Para vocês que estão aí em casa, por favor, vejam todos os outros vídeos. É muito importante que no dia 24 façamos a nossa escolha de uma forma informada, de uma forma consciente, para ajudarmos a nossa democracia. Até breve.